Olá e sejam bem-vindos à primeira edição de Finance Talks, o podcast que te traz grandes nomes do mercado financeiro e do empreendedorismo para conversar com nós, alunos que queremos entrar nesse mercado. Eu me chamo Igor Gazola e serei seu apresentador hoje. Aqui na mesa me acompanhando temos Diego Santana, o nosso diretor de Front Office da SPM Finance. Pô, tudo bem? Nós temos o João Machado, nosso diretor de eventos. Opa, tudo bem? E o nosso grande convidado hoje é ninguém mais, ninguém menos que Luiz Barsi, possuindo mais de 850 mil seguidores no Instagram e também sendo considerado uma das maiores mentes influentes no mercado financeiro brasileiro. Obrigada, pessoal, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui de volta. 2019 vim aqui palestrar com umas meninas também sobre finanças, então maravilha estar aqui. Falar com gente jovem também, isso é importante. Como que você achou da experiência em 2019? Você achou legal? Como que foi? Foi ótimo, né? Um pouquinho diferente hoje, porque em 2019 a gente estava começando a empresa, tinha acabado de abrir Instagram, então assim, falar pra gente jovem é muito mais difícil. É muito mais difícil, é uma pressão enorme. Então hoje tô muito feliz de estar aqui de volta. Bom, só pra gente dar uma começada, pra gente pegar uma base, você poderia se apresentar pro pessoal, falar um pouco como foi a sua trajetória lá no começo? Claro. Bom, vamos lá. Eu tenho 29 anos, né? Quase tropeçando nos 30. Eu me formei em economia na Mackenzie. Depois, bom, quem faz 4 faz mais 2, né? Faz 6, então aí fiz também contabilidade. Depois fiz algumas especializações, né? Em mercado financeiro, em mercado de capitais. Fiz alguns outros cursos também para conselho de administração, enfim, né? E as finanças, elas apareceram, é um tema que apareceu na minha vida relativamente muito cedo, né? Então, não consigo imaginar que fosse normal, por exemplo, na casa de uma criança dos anos 2000, que se falasse de ações, que se falasse de investimentos com uma naturalidade tão grande quanto era na minha casa, né? Então, eu cresci com isso sendo uma coisa normal, uma coisa corriqueira, né? Tanto que de final de semana ou nas férias escolares, meu pai simplesmente pegava o carro e a gente decidia onde a gente ia passar férias de acordo com as empresas que ele queria visitar, né? Então, muito esperto. A desculpa eram as férias, mas aí, obviamente, no caminho ele sempre tentava encontrar ali um jeito de visitar empresas. Então, cresci com isso de uma forma muito natural, né? E eu acho que o grande diferencial dessa abordagem é que, diferentemente das coisas que geralmente, né, pelo menos na minha época que a gente via de mercado financeiro, era uma coisa muito inalcançável para a maioria das pessoas, que meio que se distinguia da vida real, né, quando é justamente ao contrário, a gente está falando da economia real pura. Então é onde os lucros são gerados, onde o valor ao país é gerado, empregos, né, e consequentemente lucros, dividendos e por aí vai, né. Então o processo de distribuição de renda, ele inevitavelmente passa pelas empresas, né? Pela geração de riqueza das empresas. Então, ter conhecido esse processo relativamente cedo, né? Ter sido inserida nesse mundo muito cedo foi determinante para mim, não só na escolha da carreira, mas para me tornar uma adulta que tivesse uma relação muito saudável com o dinheiro, uma relação saudável com o trabalho, né? Então, foi sem dúvida nenhuma fundamental na minha vida. E decidi seguir os passos do meu pai aí, tanto em termos acadêmicos, né? Quanto em termos profissionais também. Então, assim que essa história de investimentos apareceu na minha vida. Que bacana. Muito legal. Mas, de fato, o primeiro contato que você teve realmente com fazer pesquisa sobre um ativo, ou talvez começar investindo em alguma coisa, foi como? Porque a gente tem uma galera aqui que está começando agora com 20 anos, teve gente que já teve contato desde pequeno, desde 17, já está investindo em ação também. Então, é uma coisa que tem uma grande discrepância, dependendo de experiência para experiência. Como foi a sua? Sim, sem dúvida. E o tempo, ele é fundamental, né? Quanto mais cedo, obviamente, mais proveitosa é a jornada, né? Mas a minha primeira experiência, eu lembro que a primeira vez que eu fui comprar uma ação foi em 2008. Falei, poxa vida, pai. O senhor tem tantos anos de mercado, né? Primeira vez que eu fui comprar uma ação foi bem no ano da crise, né? Então, foi em 2008, eu tinha 14 anos. E, na época, o que levou meu pai a comprar ações pra mim, né? Hoje eu reclamo, ele deveria ter comprado pra mim mais cedo, né? Não custava nada. Mas foi justamente uma motivação secundária, não foram os investimentos em si. Eu enchia o saco que eu queria uma mesada e imaginem, não sei se todos aqui conhecem o Barsi, mais ou menos a história dele, né? Então, vocês imaginem o desafio que é para uma pessoa que cresceu numa origem muito humilde, né? Tendo um patrimônio gigantesco, uma renda gigantesca, como é que você
cria filhos, né? Assim, com valores, como é que você passa essa sabedoria adiante, né? Então, ele sempre me criou, assim, na rédea curta, né? Eu cresci sem saber, de fato, o tamanho do patrimônio, o que o nome da família representava no interior de São Paulo. Então, isso foi excelente. E aí, eu enchi no saco que eu queria mesada. Enfim, ele falou, bom, vamos lá, então. Você quer mesada? Beleza, você vai ganhar. Só que quem vai pagar não sou eu. Quem vai pagar é a Ultrapar. E aí, o que você prefere? Você prefere ser uma grande dona de um pequeno negócio, ter 1, 2 postos de gasolina aqui na cidade? Ou você prefere ser uma pequena dona de todos os postos de Ipiranga do Brasil? Aí aquilo já abriu meu olho. Eu falei, claro, eu quero ser sócia de todos os postos de Ipiranga do Brasil, né? E aí ele foi lá, comprou ações para mim da Ultrapar, 2008. E essas ações me dariam em dividendos, em proventos, o equivalente a R$300 por mês, né? Claro, era distribuído na época trimestralmente, mas ele retia o dividendo, né? E me pagava esses R$300 por mês. E foi me direcionando, olha, veja bem, você recebeu esses R$300, você pode reinvestir, você pode pegar uma parte e gastar, faça como você bem entender, mas se você reinvestir essa grana, você vai me agradecer lá na frente, porque hoje você recebe 300, poxa, ano que vem você vai receber 301, no próximo ano 302,50, no próximo ano 305, né? E esse valor ele vai crescendo devagar, claro, mas então de repente ele acaba virando uma renda bastante proveitosa, né? Então também aprendi a nunca desperdiçar os pequenos centavos ali do início, né? Que é um pouco desestimulador, né? Você fala, puta merda, todo esse trabalho, todo esse risco pra eu ganhar 1,50, né? Que saco e tal, mas é assim que funciona, né? O efeito bola de neve. Então foi com uns 14 anos, e nessa época eu já frequentava a corretora que ele operava e tal. Ele, na época, tinha uma mesa lá só para as operações dele, tinha uma equipe lá que o atendia. Então eu mesmo de adolescente, às vezes passava algumas horas lá do meu dia na corretora e ele me direcionando, olha, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, né? E a hora que você tem que apertar o botão é uma emoção. Bom, ele começou a investir para mim entre março e abril de 2008. Agosto para setembro veio a crise do subprime, né? E é ótimo quando você começa perdendo, viu? E quando você começa ganhando, você começa a achar que você é muito bom logo de cara, né? Quando, na verdade, muito provavelmente é sorte, né? Você estava no lugar certo, na hora certa, né? Não necessariamente é assim que acontece. Então, já comecei, né, sofrendo ali, poxa, vi na carteira desvalorizada, ele, não, mas é assim que funciona, e você vai pegar esse dividendo, e agora que sim você vai comprar, porque com esses R$300, você compra uma maior quantidade de ações com esse mesmo recurso, né? Então, não adianta, gente, a maioria das coisas, né, mas investimentos, principalmente, só se aprende na prática. Por mais que você leia, por mais que você seja um grande expert, né? A teoria ela vai até um certo limite, né? Quando você extrapola e vai para a realidade, aí o negócio é mais embaixo. Já começou a ganhar um pouquinho, já te puxou de volta pro chão. Exatamente. Muito legal. Então, levando isso em consideração, você comentou que você pegou de base de conhecimento e de estudo, você foi pro lado do seu pai. Como que foi mais ou menos essa trajetória? Sim. Bom, de novo, né? Essa base, ela sempre foi muito prática e eu nunca enxerguei as empresas como se fossem aqueles stickerzinhos, aquele monte de letrinha, né? Sopa de letrinha piscando na tela, né? Então, empresas são a tradução da economia real, né? Obviamente que quando a gente está tentando seguir a trajetória dos pais, né? É normal na juventude a gente ter uma certa rebeldia, você quer conhecer outras coisas, então eu não comprei a ideia muito de cara, né? Obviamente, quando eu tinha 14 anos, quem tomava as decisões era o meu pai, mas quando eu fiz 18 anos, de 17 para 18 anos, eu já trabalhava na corretora, eu era estagiária da área de research, né, de análise, e obviamente, sendo funcionária da corretora e estagiária, obviamente, a gente como analistas, você não pode simplesmente analisar o que você quer, né? Você tem que seguir, existe toda uma demanda de mercado, existe a demanda dos clientes. Então, eu fui obrigada ali a explorar e a analisar outros setores que eu cresci ouvindo meu pai abominando. Não abominando, mas
repetindo, batendo na mesma tecla que eram péssimos investimentos. Por exemplo, varejo, eu acho que é um exemplo bastante adequado para o momento, né? Nas notícias mais atuais. Então, você tem agora umas Casas Bahias pedindo recuperação extrajudicial, né? Você tem uma situação extremamente delicada em Americanas e em tantas outras que historicamente faliram, né? Então, eu como analista, eu tive que expandir a minha mente. Eu falei, bom, vou ter que aprender sobre outros setores que não se encaixam muito nessa estratégia, que já falo em seguida. Mas, para mim, foi super importante para o momento de aprendizado, porque é onde os erros acontecem, né? É onde você começa a ficar mais confiante, é onde você acha que o seu modelo matemático, a sua planilha, ela cobriu toda a realidade, né? E você acha que aquilo é suficiente para você ter a certeza de alguma coisa. Então, para mim, expandir para outros setores foi extremamente importante para eu saber na prática do porquê eles não se encaixam nessa estratégia, né? E a estratégia ela é muito simples. Tão simples que muitas vezes as pessoas desacreditam que é só isso e acham que tem algum segredo por trás. É você comprar ações de boas empresas que paguem bons dividendos, cotadas a bons preços, né? De novo, na teoria, muito fácil, né? Agora, vai encontrar uma simetria no mercado, na vida real, né? Boas empresas que paguem bons dividendos a bons preços, né? Esses três fatores combinados, é claro que não é uma coisa fácil no dia a dia, não são 20 oportunidades que aparecem por mês, né? Então, é basicamente isso. E se o foco é, no futuro, uma renda passiva, ou seja, um patrimônio que te pague generosamente bons proventos, né, para que você tenha uma vida confortável lá na frente, você precisa respeitar alguns quesitos. Na bolsa, obviamente, não existe nenhum tipo de garantia, mas você precisa respeitar alguns critérios da sua estratégia para que você mitigue esses riscos ao longo do tempo, né? Então, quais são os tipos de característica que a gente busca para essa estratégia? Então, primeiro você faz o filtro setorial, você busca empresas que tenham negócios perenes, né? E o Charlie Munger ele tem uma frase genial, que é: você precisa buscar negócios que até um idiota poderia fazer a gestão, porque se você está investindo por longo prazo, inevitavelmente algum idiota, algum momento vai passar por aquela empresa. Se esse negócio não é tão bom que ele é a prova de idiotas, então eu não sei se é tão boa a empresa assim. Então, as coisas que eu vou falar aqui primeiro são filtros qualitativos, né? Então, empresas que estejam inseridas no setor perene, empresas que tenham um bom histórico de rentabilidade, né? Então, a gente olha para fluxo de caixas que sejam previsíveis, né? Margens que sejam mais robustas, que comportem não só os reinvestimentos, mas também o pagamento de bons proventos. E, claro, a disposição, em termos de governança, de distribuir esses dividendos, que é o que, em tese, separa uma empresa de crescimento de uma empresa já um pouco mais madura, que não tenha tantos investimentos, tanto CAPEX para fazer e remunere melhor o seu acionista. Então, são características básicas que, geralmente, alguns setores, eu não gosto de generalizar, mas boa parte das empresas que a gente tem em carteira, elas pertencem a 5 setores, que é o BEST: bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Então, de novo, o que essas empresas têm em comum? Primeiro, que as receitas são corrigidas por inflação, o consumidor queira ou não. Experimenta você não pagar a sua conta de água, você vai ficar sem banho, né? Então, são serviços e bens essenciais para o funcionamento de qualquer economia. Geralmente são empresas mais maduras, que funcionam sobre um modelo de concessão, então você tem uma previsibilidade de receitas, com correção por algum índice inflacionário. Então, elas têm bom ambiente regulatório, né? Algum episódio ou outro no meio do caminho que colocaram elas em teste, mas, enfim, tem grandes barreiras de entrada, grandes barreiras de saída. Então, são investimentos que, vira e mexe, acabam saindo de moda, né? Que são considerados, sei lá, de uma carteira uma coisa mais dinossauro, uma coisa muito mais conservadora, né? E é justamente isso que a gente busca, não é o ganho do dia para a noite, né? Então, não é a busca do cassino, não é, o que vai subir amanhã, o que vai subir no ano que vem. É o que tende a sobreviver para os próximos 20, 30 anos. E usar, obviamente, a disciplina, a paciência, a mentalidade de prioridade, né? Porque muitas vezes a vida se sobrepõe e aquele plano que você tinha de aportar, sei lá, R$1.000, R$2.000 por mês, ele acaba, no meio do caminho, você acaba dando uma tropeçada. Então, usar o filtro qualitativo
para você, obviamente, mitigar o risco e também usar o tempo a seu favor. Então, não vim com essa história de... Não funciona igual a renda fixa, em que você vai lá, compra uma ação e torce para o negócio subir e nunca mais você faz nenhum movimento. Então, geralmente, a gente incentiva muito o aporte constante. Quebrar isso em aportes mensais, porque, obviamente, ninguém tem bola de cristal. E você não sabe qual vai ser o melhor preço ali. Por mais que você use análise técnica, né, análise gráfica, dificilmente você consegue prever o futuro. Então, você ter a humildade de reconhecer que você não consegue prever o futuro é uma grande vantagem competitiva para o investidor. Então, acho que a equação mais importante que a gente aprende na escola e depois vê um pouquinho mais aprofundado também na graduação, né, é a equação de valor futuro. Ela é muito simples. E qual que é a única variável que é exponencial? O N, que é o tempo, né? Então, vocês que estão aqui nessa sala têm o privilégio de ter o tempo a favor de vocês. Quanto antes começarem, menos arriscada precisa ser a estratégia, só que mais paciência vocês precisam ter, que é geralmente um ativo que a gente não costuma ter muito na juventude, né? Então, geralmente na juventude a gente tem o tempo a nosso favor, mas de repente também não está ganhando tão bem, não tem muita grana e não tem a paciência. Você vai amadurecendo e aí, obviamente, a tendência, né, na teoria do ciclo financeiro de vida, teoricamente você deveria correr menos riscos, só que lá você tem paciência de sobra, mais recursos para investir, só que você não tem o tempo a seu favor. Então, use o tempo que vocês têm a favor de vocês. Perfeito. Isso é realmente uma coisa que chama bastante atenção. Se você vai olhar em rede social, o que mais chama sobre o mercado financeiro, o que mais chama atenção é o pessoal falando assim, tal ação tá valorizando muito. E aí, tipo, pra pegar bastante clickbait, chamar bastante atenção, eles acabam indo pra esse lado do mercado. E Sim. acabam desvalorizando um pouco esse, que é realmente o real, né? O importante. Exatamente. Indo pro lado do cassino, né? Indo pro lado que mexe com assim, o nosso íntimo mesmo, de negócio que libera dopamina, libera endorfina, e quando aquela sensação do jogo, né? Vira Só mais que é uma aquilo. aposta do que um investimento mesmo. Você ganha uma, você ganha duas, você ganha três. E geralmente na terceira você já tá super confiante e é onde você escorrega. Pois é. Então fica com aquela vontade de ganho rápido Isso. e aí no fim acaba se dando mal. Exatamente. Até pode dar certo. Mas, de novo, dificilmente é competência. Para você ter um histórico, né, um track record de muita consistência, fazendo esse tipo de jogo, são pouquíssimos que conseguem, né? E outra, assim, a minha grande crítica é a forma com que as coisas são vendidas na internet, né? Do tipo, olha, você vai estudar aqui meia horinha por dia, e aí na hora do seu almoço você vai fazer um tradezinho que vai pagar, você vai ganhar lá 100, 200 reais por dia. Pô, já pagou a refeição no dia? É isso, é assim, tá fácil. Não é. Trader, assim, quem ganha dinheiro são pessoas que estudam aprofundadamente sobre o tema, são pessoas que se dedicam, são profissionais. É diferente de você que tá lá, fez um curso online e acha que já sabe tudo e vambora, é assim que funciona, meia horinha no almoço eu tô feito todo dia, né? Não, infelizmente não é assim que funciona. Ok, legal. Tem uma dúvida bem grande que o pessoal tem aqui, que é no começo, quais seriam os principais setores. Além dos 5 principais que você comentou, tem várias empresas de tecnologia que chamam bastante a atenção. Eles são um pouco mais, costumam ser um pouco mais voláteis, né? Mas Sim. querendo ou não, é o que chama mais a atenção da garotada, do pessoal mais jovem. Então, quando a gente fala sobre setor para uma primeira carteira, para um primeiro teste de investimento, sem seus 5 principais, qual que você fala que seria interessante? Olha, vamos lá. Eu acho que, de novo, depende muito da estratégia que vocês estiverem usando. E aqui, obviamente, eu não acho que existe uma estratégia melhor do que a outra. Existe a melhor estratégia que se encaixa adequadamente ao seu perfil. Primeira coisa. Agora, qual que é o grande desafio? Você só vai saber qual é o seu perfil testando. Então, assim, você vai abrir a conta numa corretora. Alguém aqui investe já? Investe? Você vai abrir a conta na corretora, você preenche o suitability, que é o perfil do investidor. Geralmente o pessoal que chega em mercado de alta eu sou arrojado. E você só vai descobrir se você é arrojado realmente, assim, se você passar por 1, 2 crises.
Se você continuar ali com o seu portfólio da mesma maneira, firme e forte, aportando, vivo no jogo, aí beleza, você passou no teste, você é arrojado, né? Mas o que eu faria? Eu começaria de uma maneira mais conservadora. É melhor começar um pouquinho mais humilde e ir evoluindo conforme a maturidade, inclusive conforme você vai se aprofundando e você vai se autoconhecendo como investidor, né, do que você retroceder. Começar como agressivo, achar que, bom, eu preciso ganhar rápido, etc. E dar 2 passos para trás. Então, começa devagar. Eu, particularmente, começaria com uma carteira de dividendos. Por quê? Porque geralmente tende a ser uma carteira muito mais defensiva, né? Agora, de novo, depende muito do perfil. Depende também das aptidões pessoais. Sei lá, às vezes você trabalha no setor de tecnologia, você conhece profundamente o setor, talvez você tenha uma grande vantagem competitiva a outros investidores e você vá saber identificar ali o que é melhor e o que não é. Aqui a gente está falando de uma estratégia ativa, fazer o stock picking, de você selecionar as suas próprias ações. Agora, uma segunda opção é você partir para uma abordagem passiva, que aí é meio que, bom, deixa eu ver o que acontece aqui, e o seu investimento, geralmente via ETFs, eles vão seguir um benchmark, eles vão seguir a rentabilidade de um ativo de referência. Tá? Também só falei do Brasil. A gente, né, falando de mim, do Barsi, enfim, nós só investimos no Brasil. Agora, essa galerinha nova que está chegando, vocês têm também, de novo, a grande vantagem, assim, estou falando de 5 anos atrás. Era meio que impensável alguém que tem R$1.000 para investir por mês pudesse abrir uma conta lá fora, porque assim, os custos altíssimos, você precisava fazer hedge, e assim, era um pandemônio para você abrir uma conta lá fora. Isso se aceitasse, porque assim, se você fosse com menos de R$100.000, seu dinheiro era meio, você parecia um leproso, né? O gerente do banco nem te atendia, besteira, não sei o quê. Hoje as coisas estão muito mais fáceis. Então, acesso à informação, acesso a contas internacionais, né? Então, os horizontes se expandiram muito. Então, acho que as dicas que eu daria. Renda variável, tá com medo? Começa humilde. Faz uma carteirinha de dividendos, coloca um pouquinho por mês. Ao invés de você se jogar do avião sem saber abrir o paraquedas, aprende a abrir o paraquedas primeiro, né? Porque é assim que muita gente se sente, né? Se jogando lá de cima, se jogando ao ar livre sem sentir o chão, né? Então, começa pequeno, começa com pequenas metas em quantidade de ações. Eu não fugiria daqueles 5 setores que eu comentei, né? Os setores best, porque, de novo, são setores defensivos, são setores que pagam bons dividendos. Vira e mexe, você tem excelentes oportunidades nesses 5 setores, né? E quando eu falo excelentes, não precisa ser uma grande barganha. Basta que esteja abaixo do preço teto. Basta que você não pague muito caro, né? Ou você ir para uma estratégia passiva, né? Já diria o Warren Buffett, ele, inclusive, acho que tem uns 20 anos isso, ele chegou a fazer a aposta com um gestor lá de fora, enfim. E eles apostaram, ele falou, bom, vamos ver quem vai ganhar. Você, o seu fundo ou o S&P, né? Obviamente o S&P ganhou. O mercado americano é um mercado muito mais volátil que o nosso, é um mercado, obviamente, muito mais maduro, com muito mais opções, com muito mais gente olhando para ele, tá? Tanto em termos de investidores, quanto em termos de profissionais. Então, na minha opinião, é um mercado muito mais difícil para stock picking do que é o nosso mercado aqui, em que você vê algumas assimetrias que você fala, não é possível que um Banco do Brasil esteja cotado abaixo de valor patrimonial, vale menos do que tem declarado em balanço. Então, dificilmente você acha esse tipo de coisa por lá. Você tem que ser muito bom pra você achar um negócio desse por lá. Então, se optar por investir fora do país, vai num ETF. E é a recomendação que eu daria. Mas começa humilde. Ok. É só informar o pessoal que está na audiência, agora já passou um pouquinho do tempo. Quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, algo do tipo, a Ana tá com o microfone, levanta a mão, a gente passa para vocês, sem problema nenhum, beleza? Pode ir já. Boa tarde. Tem uma pergunta. Qual é o seu nome? Pedro. Pedro, tudo bem? Tudo certo. Muito feliz de poder estar fazendo essa pergunta aqui para você. Então, inteligência artificial é um tema muito atual, né? Muito em alta.
Hoje em dia a gente tem modelos que ajudam a gente a fazer análise fundamentalista e até análise técnica, né? Recentemente eu assinei o ChatGPT-4 e tem lá um robozinho que ajuda a fazer análises. E eu queria saber um pouco da sua opinião sobre isso, sobre a inteligência artificial como uma ferramenta para ajudar nos investimentos e talvez até um pouco sobre inteligência artificial também como alvo, né, dos investimentos. Então, será que vale a pena estar investindo agora em AI? Agora que está todo mundo falando disso? Ou, enfim, de maneira geral, queria saber um pouco da sua opinião sobre esse tema. Legal, cara. Eu acho que assim, inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, vai continuar revolucionando todos os segmentos, né? Então, para investimentos especificamente, eu sempre gosto de falar que é um 80-20. Os 20% da parte técnica, cara, é importante, muito importante. Eu acho que a inteligência artificial vai dar um salto gigantesco e vai ajudar muito na democratização também para pequenos investidores de varejo, né? Porque ainda por mais que a gente tenha evoluído, ainda existe uma assimetria informacional muito grande no nosso país, né? Menos de 3% da população investem. Então eu acho que, sem dúvida nenhuma, vai dar um salto de qualidade muito grande nos 20% técnico. Mas se você não tiver os 80% psicológicos, não vai ter inteligência artificial no mundo que te faça continuar, né? Porque é você lutando contra os seus próprios instintos, né? A gente, quando ganha, tem aquela questão da utilidade marginal, né? Quanto mais você ganha, claro, menos satisfeito você vai ficando ao longo do tempo. Só que quando você perde, por menor que seja, a sensação da perda, ela é muito maior do que a sensação de ganho, né? Então, sem dúvida nenhuma, a inteligência artificial vai dar um salto gigante na parte técnica. Mas se não tiver os 80% lá emocionais e foco na estratégia, né? Porque também no mundo dos investimentos, como em outras partes da vida, muitas vezes nós somos tentados a sair da nossa estratégia. Então, quem investir nada mais é do que um grande trade-off. Você precisa ali fazer uma grande escolha, você tem uma alocação de tempo e de recurso para você fazer. E, enfim, você precisa respeitar, ter muito, muito foco e muita resiliência para você não se desvirtuar disso ao longo do caminho. Então, acho que a inteligência artificial pode ser, sim, uma grande ferramenta em relação a isso. Agora, quanto a investir, sendo bem honesta, assim, você humilde aqui, eu não conheço o suficiente para me sentir capacitada de investir num negócio desse. Eu não sei se vocês chegaram a assistir, inclusive recomendo para vocês, o filme, acho que está na Amazon Prime, sobre a história do BlackBerry, do celular. Não sei se, não acho que não é da época de vocês, quando eu estava entrando na faculdade de 2011 para 2012, era super na moda aquele celular quadradinho, você mandava um DM, nossa, era muito legal. Que ele revolucionou na época o mercado de smartphones, que ele vinha com o teclado para fora, assim, né? Enfim, aquilo lá foi uma febre por, sei lá, quase 10 anos. E logo em seguida surgiu o iPhone, assim, foi uma coisa muito rápida. A gente está falando de 10 anos. Inteligência artificial é um negócio que vai evoluir muito mais rápido. As coisas estão evoluindo cada vez mais rápido. Então, eu não sei se eu teria a competência de olhar para esse mercado e distinguir qual que vai ser a inteligência artificial que vai se destacar, qual que de fato vai se transformar. Porque não necessariamente um setor que esteja em crescimento vai se traduzir em retornos crescentes para os seus acionistas. Você tem, obviamente, sempre setores que estão ali crescentes, vamos dizer assim, obviamente está todo mundo olhando para aquilo e as margens tendem a diminuir ao longo do tempo. Vou usar um paralelo que não tem nada a ver com inteligência artificial, mas, por exemplo, a aviação civil. Cara, ninguém se imagina sem viajar de avião, correto? E a aviação civil evoluiu bizarramente nos últimos 100 anos. Só que quanto de retorno isso gerou para quem investe em aviação civil? Pouco, ou retornos negativos. Então, mercado crescendo não quer dizer que isso vai se traduzir necessariamente em retorno ao acionista. Você precisa lá fazer as apostas certas para saber qual das empresas vai sair na frente, vai ter aí a ganhadora, coisas desse tipo. Então, eu particularmente, se esse for um investimento que te interessa, vai num ETF que segue a cotação das principais empresas que estão nesse segmento. É o que eu faria.
Mais alguém? Na verdade, eu tenho uma pergunta. Recapitulando pontos que você falou no começo do podcast sobre as pessoas jovens não terem tanta paciência assim, procurarem o ganho cassino e da gente pular de um avião sem saber abrir o paraquedas, uma coisa que a gente tem visto que realmente reflete essa frase é cada vez pessoas mais jovens entram no mundo dos investimentos e eles vão pro ganho cassino através de criptomoedas, né? E eu já vi muita gente que, assim, literalmente perdeu tudo investindo numa criptomoeda errada e eu queria saber qual é a sua opinião sobre o boom que essas criptomoedas estão tendo nos investimentos. Legal. Agora são as criptos, né? Antes foi o NFT, e sei lá, antes disso foi outra coisa, né? Então, de tempos em tempos sempre aparecem esses tipos de investimentos. Eu acho que as criptomoedas, elas têm um grande diferencial, que é a tecnologia por trás, que é o blockchain. Só que é curioso isso, assim, também não sou uma expert em criptomoedas, né? Mas eu sei o suficiente para conversar com pessoas do meio, enfim, e entender que, assim, das pessoas que estão investindo nisso, e pessoal, 10% da população brasileira tem criptomoedas. A pessoa não investe em ações porque é arriscado, mas tem criptomoedas. Não tô falando que é ruim, mas é arriscado, caramba, né? Vale o quanto o próximo está disposto a pagar. Ponto. Diferente de uma empresa, né? Mas, enfim, você tem toda a questão do blockchain por trás, mas são pouquíssimos os investidores que estão nesse mercado que realmente sabem o que estão fazendo, né? Então, é isso que me assusta um pouco. Eu acho que até a gente ter uma classe de investidores que tenham um pouquinho mais de conhecimento, que tenham um pouquinho mais de maturidade, vai ser um negócio meio pioneiro, é um negócio que eu não tô olhando muito. Eu não sei se vocês conhecem a história do Isaac Newton. Isaac Newton, obviamente, todo mundo sabe quem é, né? Um grande gênio. E, cara, em 1700 ou 1800 e tralalá, ele resolveu investir na SSC, que era a Companhia do Sul, alguma coisa assim. Isso, exatamente. Que era uma empresa britânica que detinha ali a exclusividade das concessões da exploração das colônias, enfim. E na época começou a crescer um boato muito grande que as colônias espanholas, que na época não negociavam com outros países do Velho Mundo, que essas fronteiras se abririam, enfim. Então, começou a crescer uma especulação gigantesca no mercado. Enfim, a rainha era sócia, imagina, dessa companhia, e pessoas proeminentes da aristocracia, coisa do tipo. E o Isaac Newton foi lá, botou uma graninha, subiu, tirou. O boato continuou, e imaginem, Isaac Newton sentiu fear of missing out em 1720. E aí ele foi lá, colocou toda a grana que ele tinha na mesma companhia. Passaram-se 2 meses, esse boato se desfez. Quer dizer, era mentira, a coroa espanhola não ia abrir as fronteiras de exploração das colônias, coisa nenhuma. E, enfim, o balanço mostrava isso, assim, só se deteriorava e a empresa acabou falindo. E foi nessa situação que se criou pela primeira vez o termo bolha, e ele proferiu a seguinte frase: posso calcular o movimento das estrelas, mas não a loucura dos homens. Então, atualmente, eu acho que criptomoeda se trata muito mais da loucura dos homens do que o movimento das estrelas. Segundo argumento para eu não ter criptomoedas, não tenho nada contra, tá? Segundo argumento para eu não ter criptomoedas. Inevitavelmente, quando o mainstream for criptomoedas e a gente não tiver mais cartão, Pix, enfim, outra modalidade de meio de pagamentos, quem vai redistribuir essa geração de riqueza? As empresas. Então, se isso algum dia for o nosso normal, for o nosso dia a dia, as empresas que eu tenho vão me distribuir dividendos em criptomoedas. E eu não vou precisar quebrar cabeça, não vou precisar... Mas, enfim, eu acho que, de novo, depende do perfil de cada um, depende do nível de competência que cada um acha que tenha, né? Eu, particularmente, não me sinto capaz de olhar para uma criptomoeda e dizer quanto ela vale, por exemplo, né? E aonde isso pode chegar, enfim, porque eu acho que hoje em dia tem muito mais a ver com a loucura dos homens do que com fundamentos. Bem, eu tinha uma dúvida aqui que nessa jornada que você teve dentro do mercado de ações, como que você lidou com vontade de desistir ou com grandes perdas? Como que você teve resiliência para continuar sua carreira de investimentos? Legal. Bom, acho que
Primeiro, né? Clichês são clichês por um motivo, né? Acabam se provando ao longo do tempo. Eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. Então eu pensava, bom, se der errado eu tô lascada, né? Segundo, eu não posso deixar de citar que quando eu estava na faculdade eu descobri o legado que me pertencia, que pertencia à minha família. Então, coloquei uma carga de responsabilidade em cima de mim do tipo, minha amiga, você vai ter que ser boa, porque você vai ter que se provar 2 vezes. Você é caçula, você é a menina, né? Tem essa carinha, tal, loirinha, baixinha, tal. Você vai ter que se provar, porque as pessoas vão duvidar de você 2, 3 vezes. Então, fui atrás da minha formação acadêmica, fui atrás da minha formação profissional e coisas do tipo. Então, esses foram, assim, fundamentos. Acho que tem muito também da personalidade, né? Do porquê não desistir. Agora, os erros, eles fazem parte da caminhada, da trajetória de todo mundo, né? Errar é muito importante e, além disso, não voltar a cometer os mesmos erros, né? Então, posso sentar, ainda bem que vocês estão sentados, porque, assim, erros tem diversos, mas 2 grandes erros que eu cometi. Acho que, primeiro, sair da minha estratégia. Então, eu sentava ali na mesa de investimentos e tal, e, pô, um monte de gente experiente, não só meu pai, mas gente, cara, assim, antiga de mercado, sabe? O cara sabe o que tá falando, assim, de olhar o fluxo e falar, pô, isso aqui vai subir, isso aqui vai cair, não sei o que. Então, quando você tá imerso nessa bolha, é complicado de você seguir ali na sua trajetória e você não... Puxa vida, mas será que essa ação aqui não vai subir? Ah, é só um tradezinho, né? Eu compro hoje, amanhã se subir e tal, já vem. Então, isso já aconteceu muito. Acho que o principal erro da minha trajetória foi com Embraer e BRF. De novo. 2 setores que não é para comprar. E eu fui lá e fiz o quê? Comprei. Entendeu? Baseado em quê? Em ganância, excesso de confiança. Psicológico. Mental pega bastante. Pega totalmente, assim. E não quer dizer que estava caro na época, mas o negócio começou a despencar e, obviamente, eu me desesperei porque eu não tinha coragem de comprar mais. Por quê? Porque eu estava naquele papel pelos motivos errados. Porque eu queria amanhã fazer como se fosse uma batata quente e vender. Diferente hoje, como você tem uma carteira de dividendos, pô, caiu, maravilha, amém. Né? A gente dá graças a Deus quando o mercado cai, porque você com o mesmo recurso compra mais ações. Então, diferente. Então, essas 2 para mim foram, assim, grandes experiências, né? E, de novo, o tamanho, o que diferencia o veneno do antídoto é o tamanho da dose. Esses investimentos poderiam ter me tirado do jogo para sempre. Então, eu acho que o segundo passo é, obviamente, você ter ali um nível de diversificação, ter também uma reserva de emergência. Não é para botar toda a grana que você tem em renda variável, assim, parece óbvio, mas é importante reforçar, porque você não tem bola de cristal, não sabe o que vai acontecer amanhã. Você pode precisar desse dinheiro. Pandemia foi numa época, foi assim, o auge, assim, não me recordo recentemente de outra época em que as pessoas estavam tão animadas com bolsa. Brasil é lugar, quem não tem ações no Brasil é louco, taxa de juros a 2%. Então, os ânimos, eles estavam aflorados. O pessoal estava muito otimista. E é aí que você precisa ficar esperto. Porque você acaba fazendo coisas que, cara, até Deus duvida. Baseado nessa confiança, nesse excesso de otimismo, né? Então, são coisas que você vai aprendendo, de novo, com a prática, né? Só no momento de crise que você vai descobrir o tipo de investidor que você é. E, claro, ajuda muito se você tiver uma boa alocação no seu portfólio. Básica, tá? Curto prazo, caixinha do curto prazo. Renda fixa, CDB, CDI, tá? Acabou. É isso. Não inventa moda. Ai, mas no banco lá, nossa, sei lá, é 120% do CDI. Para com isso, né? É pouquíssimo no mês para fazer diferença para você não colocar num banco que não é de confiança. Médio prazo, aí você já pode ter algumas outras opções em renda fixa também. Então é para algum objetivo, vocês estão guardando para comprar um carro, para fazer uma viagem, um intercâmbio. Você coloca numa LCI, numa LCA, que tem um período de carência um pouco maior. E claro, você tem uma rentabilidade um pouquinho melhor. Aí sim, caixinha de longo prazo, ações, fundos imobiliários, criptomoedas.
Fazendo essa alocação básica, assim, não precisa ser o mais esperto da sala, mas evite ser um idiota. Essa frase também é do Munger, Charlie Munger. Apenas não sendo o mais idiota da sala, vocês vão ver as coisas incríveis que vocês vão fazer a longo prazo. Não querer ser, sabe, assim, achar o pote de ouro no final do arco-íris. Fazer uma alocação básica, eficiente, que caiba no seu bolso, que caiba nas suas finanças e saber, a partir daí, escolher os produtos que encaixem de acordo com o seu objetivo, né? Não existe maior retorno com o máximo de segurança no menor espaço de tempo possível. Nessa tríade, você precisa fazer as suas escolhas. Então, comece pelos objetivos, depois você vai alocando de acordo com cada produto, e aí sim, tipo de produto, rentabilidade, coisas do tipo. Perfeito. Queria, por um lado, agora você comentou no começo dessa resposta sobre a sua educação e que você foi atrás realmente para provar que você sabia o que você estava fazendo, que você podia aprender e mostrar quem você era. E uma coisa que todo mundo no mercado, principalmente quando está começando, tem uma dúvida muito grande que é sobre certificados. E quais tirar e para que lado ir. E eu acho que isso seria algo legal para aprender um pouco mais sobre. Ah, legal. Posso adicionar também? Claro, por favor. Eu acho que ia ser interessante você recomendar pra gente onde buscar essas fontes de conhecimento além dos certificados. Onde buscar? Gente, no lugar mais óbvio possível, no Google. Vocês têm tudo o que vocês possam imaginar na internet. Claro, precisa filtrar, porque hoje o desafio ele é parecido, mas diametralmente diferente, vamos dizer assim. O problema sempre foi a informação. Então, lá atrás, quando o Barça começou, a informação pertencia a poucos e você não tinha, obviamente, você tinha uma simetria gigantesca disso. Hoje é o contrário. É tanta informação que a gente não sabe filtrar, não sabe por onde começar. Então, falando de ações especificamente, fez esse filtro setorial, a sua fonte de pesquisa tem que ser o site de relações com investidores. Ponto. Óbvio, se manter bem informado, lendo notícias, mas a sua maior fonte de informação é pública e se chama site de relações com investidores. Só que ela só é pública para quem lê até o final, né? Não só para quem lê a manchete, não só para quem lê o primeiro parágrafo, né? Então, eu diria que com meia hora, uma horinha de estudo por dia, não precisa ficar o dia inteiro estudando só sobre isso. Claro, depende também da sua disposição, de tempo e de vontade de querer estudar sobre isso, mas com meia horinha, uma horinha por dia, no final do ano vocês já estarão muito melhores do que no início do ano. Isso com certeza, né? E de novo também com o aprendizado prático que, diferente do teórico, ele acelera, enfim, ele te acelera e te traz outros tipos de insights, né? Mas hoje eu me informo basicamente em sites de relações com investidores. E, cara, eu vou fazer outra coisa, eu vou ler um livro sobre outro tema que me interessa. Hoje em dia eu tô gostando bastante de ler, assim, sobre filosofia, um pouquinho sobre filosofia política, né? Porque, querendo ou não, pra você conhecer uma empresa, você precisa entender um pouco de pessoas, né? E lidar com pessoas anda difícil ultimamente, né? Anda muito difícil de você fazer uma leitura correta sobre pessoas. Então, vai estudando sobre diversos temas que os investimentos, ele talvez seja a disciplina, talvez seja o tema mais multidisciplinar que eu conheço. Que você precisa entender de pessoas, entender de números, né? Não só a parte de negócios, de liderança. Então, é um negócio apaixonante, é um negócio viciante. Então, a minha maior fonte de informação é relações com investidores, tá? Não tem segredo. Legal. Desculpa, eu não respondi sobre certificação. Claro. Eu tenho CNPI. Não tirei por livre e espontânea vontade, tive que tirar para ser analista na corretora, né? Então, hoje a gente deve ter, sei lá, menos de 3.000 analistas credenciados no país. Nossa. Existe um gap gigantesco. E vejam só, para você ser analista, eu não me recordo agora outras certificações, mas para você ser analista, basta você tenha qualquer graduação. Não precisa ser voltada para o mundo das finanças e da economia. Claro, quem tem mais essa formação, quem se dedica mais ao tema, sai ali com alguma vantagem competitiva na hora de fazer a prova. Foi o meu caso, eu tinha acabado de me formar em contabilidade, então assim, a segunda fase fiz a parte de conteúdo brasileiro, que é variedades, tem
todos os tipos de assunto, uma coisa meio misturada. E a segunda parte que é exclusivamente contabilidade, né? Que são os CPCs, o IFRS, enfim. Então a coisa já estava meio fresca ali. Então o que eu fiz foi horas bunda mesmo. Não fiz curso, não fiz nada. Você pega ali a bibliografia indicada pela APMEC, senta e estuda, vocês vão tirar de letra. Não tem muito segredo não, tá? Você tem o CNPI, você tem o CFP, você tem o CFA, que é, enfim, um pouco mais avançado, né? É bem mais difícil. Mas acho que é isso. Acho que o CFP talvez seja um caminho legal para começar. O CNPI também acho que é um pouco mais específico, mas tem uma grande possibilidade aí. Você tem uma demanda reprimida. Não tem muita gente fazendo isso daí. Bem, a gente tá chegando no finalzinho do nosso tempo. Tem alguém que tem alguma pergunta mais curtinha pra fazer? Boa tarde. Boa tarde. Você é? Raíssa. Raíssa. A minha pergunta é que eu tava vendo em alguns sites e posso estar errada, mas tava vendo que você não tem um imóvel fixo. E a minha pergunta é se você considera imóvel um investimento e quais as vantagens de ter essa flexibilidade. Ótima pergunta. Bom, vamos lá. Ter um imóvel ou não é uma resposta que ultrapassa as questões financeiras, tá? Eu acho que é uma decisão muito pessoal, depende da sua fase de vida, depende das suas preferências pessoais, depende da sua composição familiar, tá? Então, eu vou te dar um exemplo. Por que eu não tenho um apartamento? Os meus pais são de idade. Minha mãe vai fazer 70 anos, o meu pai tem 85. Cresci vendo o meu pai morar com a minha avó até o final da vida, até os 93, 94 anos de idade. Isso é algo que eu pretendo fazer. Aproveitar ao máximo até o final. Então, o que eu faço? Eu divido o meu tempo. Eu alugo um apartamento para, geralmente, 3, 4 dias da semana. Você tem reunião, coisa mais corrida. Enfim, meus pais moram num bairro um pouco mais afastado, na Zona Leste. Então, eu tenho o meu apartamento, até precisa ter um pouquinho de privacidade, né, gente? 30 anos, tá? Precisa, ter um espacinho ali para chamar de seu. Eu alugo um AP que fica perto ali do raio que eu costumo frequentar de trabalho, de lazer, enfim. Mas pro final da semana eu volto para casa dos meus pais, para ficar com os meus avós, para ficar com os meus pais, enfim, ter esse tempo de qualidade com a família, que é algo que eu prezo muito. Então, na minha realidade hoje, não faz sentido eu comprar um imóvel para eu passar ali 3 dias da semana, né? Porque você tem ali custos fixos envolvidos, você tem, não é só IPTU, mas você tem, caramba, todos os custos, todas as despesas envolvidas de você ter um imóvel, né? Então, a minha prioridade hoje é fazer a carteira previdenciária e lá na frente, quando, poxa, eu tiver um relacionamento, quiser ter filhos, aí sim, pretendo comprar um imóvel. Agora, é diferente, por exemplo, da grande maioria das famílias do país, cuja mais de 50% da renda é consumida pelo aluguel, por exemplo, né? Então, eu detesto esse tipo de recomendação do tipo, não, matematicamente, se você for só olhar isso, alugar compense muito. Olha quanto aumentou o aluguel em São Paulo para se viver assim, minimamente bem, perto ali, porque aí você precisa fazer a escolha, né? Ou você mora perto do lugar onde você trabalha, ou você come, né? Hoje em dia tá assim, o negócio tá absurdo. Subiu muito mais do que a inflação. Então, de novo, tem a questão do sonho, tem a questão das prioridades, do que cabe no bolso, tá? Então, eu, honestamente, seguiria o conselho dos mais velhos. Se possível, guarde o máximo que você puder para você dar uma entrada num apartamento, num financiamento, e se programe para você amortizar as parcelas, se comprar uma casa for o seu sonho. Eu não olharia só sobre essa ótica de ser um investimento ou não. Claro, se você achar uma boa oportunidade, que esteja ali, alguma pessoa que queira vender, queira fazer um negócio rápido, você vai achar ali alguma barganha, excelente. Mas, infelizmente, são poucas as pessoas que têm condição de olhar as suas finanças e falar, bom, compro agora ou não, deixo investindo para render ou compro mais tarde, né? A grande maioria dos brasileiros não tem essa opção. Então,
de novo, não gosto de generalizar, mas eu acho que para a grande maioria dos brasileiros serviria o conselho de comprar um imóvel, sim. Meu pai, por exemplo, começou a investir com 30 anos. Primeira coisa que ele fez quando ele ganhou um dinheirinho maior foi tirar minha avó e ele do cortiço. Então, se aplica, faz 70 anos, mas se aplica aos dias de hoje, né? A realidade da maioria dos brasileiros. Bem, infelizmente nosso tempo já está acabando. Ai, gente, eu falo demais. A gente fica mais uma hora aqui. Nossa, queria muito. Foi muito bom. Queria agradecer ao pessoal que veio aqui, principalmente você, por ter vindo tirar essas dúvidas com a gente. Prazer. Foi muito especial, você não tem noção da honra que é estar participando do podcast com você. E pra finalizar rapidinho, tem alguma coisa final que você queria falar com o pessoal, onde eles podem te acompanhar, mais seus conteúdos, alguma declaração final? Claro, bom, vocês podem me encontrar, só pra avisar, tá, pessoal, assim, eu tenho lá um TikTok que eu mal uso, tá lá só pra ninguém pegar o perfil, sabe, coisas desse tipo, eu uso mais o Instagram, então luizy.barce, e também no Instagram da empresa, que é Ações Garantem o Futuro no YouTube e @Ações Garantem no Instagram. Perfeito. Tá? Então, a gente vai terminando esse podcast por aqui. Esse podcast é um novo quadro que a gente vai ter aqui no YouTube da SPM, vai ter no Spotify também, no Instagram, vai estar tudo na descrição de cada uma dos posts. E é isso. Muito obrigado a todo mundo e vamos encerrando por aqui. Tchau, tchau. Obrigada.